Olá pessoal, meu nome é Pedro, estamos iniciando mais um Não Apenas Histórias e para o vídeo de hoje eu vou trazer a resenha do livro O Oceano no Fim do Caminho, escrito pelo Neil Gaiman. Esse livro foi publicado no Brasil pela editora Intrínseca no ano de 2013. No início da história, nosso protagonista ele está viajando para um velório e de repente ele está cansado de todos aqueles problemas e de toda aquela tristeza e ele resolve dar uma passada na casa em que um dia ele viveu. Depois que ele passa nessa casa, ele vai até uma fazenda no fim da estrada, onde ele pede para beber alguma coisa. Ele relembra aquela casa da sua infância e quando ele vai até os fundos daquela casa onde há um lago, uma lembrança muito forte da infância dele chega à tona e ele começa a relembrar um dos episódios mais marcantes da vida dele. E é esse episódio que é narrado pelo autor, no qual você estará mergulhado na história do Oceano no Fim do Caminho. O livro me pareceu um pouco um relato autobiográfico, mas eu acredito que não seja isso. O Neil Gaiman ele traz à tona uma criança de 7 anos que possui os seus medos. O nosso protagonista ele não tem muitos amigos e ele adora estar mergulhado no mundo dos livros. Coincidência? Numa época em que o trabalho era super valorizado, quem sabe leitura não era tão bem vista para os seus pais. Mas o nosso protagonista não estava nem aí, ele queria mais era viver as aventuras dos seus livros. Por isso ele sempre foi uma criança mais fechada, com poucos amigos. E a nossa história começa quando ele conhece a Letty Hempstock. Ela é filha da jovem senhora Hempstock e neta da velha senhora Hempstock. Aconteceu um pequeno incidente que uniu a Letty e o nosso protagonista numa aventura memorável e emocionante. A Letty, segundo ele, possui 11 anos, mas ele não tem certeza se é mesmo 11 anos. Ele acredita ter mais, alguns milhares de anos. As jovens Hempstock, elas são, quem sabe, de outro mundo. Na fazenda onde elas vivem existe um mundo à parte com muita magia e muita aventura. Essas 3 moças parecem ser guardiãs daquela terra e isso é muito mágico para você se envolver com a história. O que me chama muito a atenção foi que o Neil Gaiman conseguiu trazer a infância para o livro. Ele conseguiu narrar com toda a inocência de uma criança. O livro ele é muito emocionante e ele constrói uma narração muito introspecta e que nos aproxima muito dele durante a leitura. Ele vai narrar uma desventura e uma aventura fantástica que ele passou durante a infância. Ele conseguiu me fazer lembrar de como eu era inocente naquela fase da minha vida. E você com toda certeza não vai logo de cara entender o que é o Oceano no Fim do Caminho. E eu já li o livro e eu ainda não tenho coragem de nomear o que é o oceano da história. Com toda certeza esse é um livro muito emocionante. Quando eu terminei de ler ele, eu fiquei pensando muito tempo sobre a história em si. E uma das coisas que mais me marcou foi que o Neil Gaiman conseguiu construir uma história divina em menos de 200 páginas. Há autores que precisam de 5, 6, 7 livros para construir uma aventura fantástica em um mundo mágico. E o Neil Gaiman precisou de apenas um, com menos de 200 páginas, para fazer valer a pena a leitura desse livro. Esse livro entrou facilmente para a lista dos meus favoritos da vida, pela inocência com que ele é narrado, pelo detalhismo e pela descrição que o Neil Gaiman consegue fazer sobre as coisas mais simples. A escrita desse livro é banhada em poesia. O livro ele é curto, mas a história é densa, é uma história muito bonita. Eu dou 5 estrelas para ele e eu acredito que ter lido ele na maratona, confrontando com o livro A Mais Pura Verdade, foi uma injustiça para o Dan Gemmell, porque ele consumiu todos os meus pensamentos, ou a maioria dos meus pensamentos, durante a maratona. Se você quer um livro para relembrar sua infância, para mergulhar em um oceano de sentimentos e de muitos sentimentos e lembranças, com toda certeza, leia O Oceano no Fim do Caminho. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Conhece o canal Sinceroteca do João Vitor. Curte, comente e compartilhe esse vídeo. E até a próxima. Tchau!